AD Perus, há 72 anos, abençoando o Brasil. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Já que estamos de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro do profeta Jonas. Capítulo 4. De antemão quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Dr. Elias Cardoso por permitir este momento aqui na Catedral de Perus. Agradecer ao nosso irmão pastor que coordena o trabalho de missões e pedir as orações. Glória a Deus. Jonas capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não é isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, a qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, nem em uma noite, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, e que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Amém. Pode sentar, dando glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma história muito conhecida do profeta Jonas e da missão que ele recebeu, o convite para pregar, o convite para anunciar a verdade de Deus para a salvação dos ninivitas. Nínive foi o plano original de Deus. Deus amou a Nínive. Deus desejava salvar os ninivitas. E achou Deus de escolher a Jonas para aquela missão. Jonas, o plano alternativo de Jonas não era Nínive, era Tarsis. Porque ele não queria ir para Nínive, ele não queria atender aquele chamado, ele não queria fazer a vontade de Deus naquele sentido. E então ele queria fugir para Tarsis, que era o plano de Deus. Muitas vezes nós temos o nosso plano, Deus tem o plano dele. Nós temos a nossa vontade, Deus tem a dele. Nós temos o nosso caminho, Deus tem os deles. Nós temos as nossas vontades, Deus tem as deles. E muitas vezes não bate. É um choque, acontece um conflito quando nós queremos do nosso jeito e Deus quer do jeito dele. Nós queremos o nosso tempo, Deus quer no tempo dele. Nós queremos de um
dentro de um planejamento, e Deus vira a página do nosso planejamento, e Deus cria um outro planejamento, e fica difícil do meu eu aceitar aquilo que está diferente do que eu planejei. Eu não sei se você, nesta noite, nessa oportunidade que você está ouvindo essa mensagem, você está vivenciando algum tipo de conflito, algum tipo de crise, precisando enfrentar uma situação e que você não planejou, e que você entende que ela não é sua, ou não era sua. O problema de Nínive, no conceito de Jonas, é de Nínive. Agora, se Deus quer salvar os ninivitas, aí é a relação Deus e Nínive, e os ninivitas. Mas Deus diz, não, eu tenho que pôr alguém neste meio, que vá me representar, que vá levar a minha mensagem. E Deus escolhe Jonas, e Jonas disse, no meu conceito, Deus diz, me deixa. Chama outro. Eu não gosto daquele povo. Eu não quero negócio com aquele povo. E ele mira para Tarsis. Tarsis é mencionado na Bíblia, não sei o conceito, se é o conhecimento de Jonas naquela época, pelo menos está lá no livro de Reis. 1 Reis 10 diz que Tarsis era um lugar que havia muito ouro. Havia muitos minerais, ouro, prata, havia marfins, muitos macacos, diz lá o texto que tinha pavões também lá. E Jonas estava em Jope, quando tentou fugir do chamado de Deus. Ele estava em Jope. Quando eu olho para a Bíblia, no Novo Testamento eu também vejo Pedro estava em Jope, quando ele quis fugir do chamado de Deus. Ele estava em Jope. Jonas não queria ir para Nínive. Aconteceu que você sabe a história do mar, da relação entre ele e o evento que aconteceu com aquela embarcação. Você sabe da relação entre ele e a água e o mar. Ele aprendeu um campo novo, que foi uma relação entre ele e o ventre de um grande peixe. Ele aprendeu uma relação entre ele e a solidão lá em Nínive, até que ele aceitou o plano que não era dele. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que eu e você quer. Nem sempre acontece na mesma dimensão. Nem sempre acontece na mesma profundidade. Nem mesmo no tempo. O meu tempo pode ser um, o seu pode ser outro, o de Deus pode ser outro. Em todo esse texto que fizemos a leitura, no capítulo 4 de Jonas, estes 11 versículos, existe uma queixa profunda de Jonas, porque o que Jonas passou me chama muito a atenção. E a mim também fala. E eu espero que haja possibilidade de uma reflexão sua. E em que maneira ou em que momento você se encontra inserido nesse contexto de Jonas. E possa haver em nós uma reflexão. Porque a mudança acontece pós-reflexão. Deus, em todo esse texto de 11 versículos, Jonas fala e fala muito e muitas vezes irado. E Deus só escuta. Me permita, se eu pudesse usar essa expressão, eu iria dizer a terapia de Jonas. Deus, o terapeuta, e Jonas é o paciente.
E naquela ocasião, dos 11 versículos, Deus fala 3 vezes. Deus só faz perguntas. Deus faz 3 perguntas. Primeiro, dividindo isso em 3 partes, esse texto. Primeiro, Deus escuta toda a queixa de Jonas para mostrar a Jonas quem é ele e como ele está emocionalmente. Ele está inserido, ele está desenvolvendo, ele está meio que queixoso, doente, se assim posso dizer, mas ele precisa ter consciência do que ele está passando no seu emocional naquele momento. E o texto diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Porque Deus disse que era para ir para Nínive. Porque Nínive tinha 120 mil habitantes. E também tinha animais, pequenos, médios e grandes. E quando Deus relata para Jonas que havia também os animais e todos seriam destruídos, Jonas, ele se compara, mas Deus está preocupado com os animais. E não está preocupado comigo? Sou eu que vou sofrer tudo isso? Ele estava todo ressentido. Por quê? Porque Deus disse que condenaria, Deus destruiria, mas quando o povo viu a mensagem e o povo se arrependeu, Deus não fez o que disse que iria fazer. Foi condicional. Quando o povo arrependeu-se, do maior ao menor, Deus também não condenou, mas Deus viu o quebrantamento e arrependimento deles, e diz o texto que Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não fez. Porque Deus não fez o que disse que ia fazer, Jonas ficou, me desculpa a expressão, bicudo. Jonas ficou todo, não me toque. Jonas ficou ressentido, e o texto diz que ele ficou ressentido. Não fala comigo, eu não quero negócio com você, com ninguém. Eu estou chateado, desculpa a expressão, eu estou magoado, porque Deus disse que ia fazer e não fez, e eu sofri todo esse percurso por causa que Deus disse que ia fazer, e agora Deus não fez. Era a condição do momento de Jonas. Peço-te, pois, ao Senhor, já que o Senhor não fez o que o Senhor disse que ia fazer, eu é que estou ressentido. Eu vou fazer um pedido ao Senhor, tire a minha vida. Disse Jonas, o profeta, tire a minha vida, que é melhor morrer do que viver. Isso é uma questão de interpretação. E Deus não levou ferro a fogo, Deus não levou o pé da letra, porque Deus sabia que isto era uma questão emocional. Era uma questão interpretativa de Jonas. Deus não ia matá-lo. Deus precisava ajudar a Jonas a entender o que aconteceu. E quando ele pediu a morte, Deus não mandou a morte para Jonas. Deus entra em cena e faz a primeira pergunta no versículo 4. Deus entra em cena e faz a pergunta que está no versículo 4. Antes de ler o que Deus perguntou, eu não sei se você que está ouvindo essa mensagem, está ultimamente, ou nesses últimos dias, você está ressentido com uma situação que você precisava fazer e você não fez, ou fizeram com você e você está ressentido, você está magoado, seu coração está meio que inchado, você está guardando uma raiva, não liberou o perdão que deveria liberar, não abraçou quem deveria abraçar, não conversou com quem deveria conversar e ficou como Jonas, bicudo. Se eu pudesse perguntar, eu perguntaria: o que é que você vai fazer com esse bico tão grande?
Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria: cuidado para não se machucar com esse bico tão grande. Deus entra em cena e faz a pergunta para Jonas, que eu não sei se cabe para mais alguém. No versículo 4: e disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Deus não afirma. Deus escuta todo o relato de Jonas e a sua queixa, seu mal-estar do momento. E Deus entra fazendo uma pergunta. Em outras palavras, percebe o que é que você está dizendo? Percebe a tonalidade de voz sua comigo? Percebe que você está bicudo? Percebe que você deveria fazer diferente? Não está fazendo o que eu esperava e você está fazendo diferente? Percebe que o negócio é comigo e você pegou para você e você está se doendo com aquilo que não é seu? Em outras palavras, Deus dizer, pegar Jonas assim e dizer: se acorda, camarada, se acorde. Deus, em outras palavras, dizer: se você, Jonas, ficar chorando nos cantos e paredes, não vai resolver não. Jonas, se você ficar preocupado com o que é dos outros, você vai ganhar só doença. Mas Deus entra. Primeiro ponto que Deus entra com Jonas: é razoável esse teu ressentimento? Deus está perguntando para Jonas: Jonas, você está tão magoado por dentro, mexido no seu emocional, seu psicológico? Me dá uma nota, Jonas. Qual é o nível desse teu bicudo? Qual é o nível desse teu ressentimento? Tu podes me dizer? Deus está trabalhando com Jonas de modo, proporcionando caminhos para Jonas refletir. Jonas, cabeçudo, abre essa cabeça, Jonas. Não fica agarrado ao emocional, não. Abra a cabeça. Deus pergunta: é razoável esse teu ressentimento? Eu estou vendo que você está ressentido, mas é razoável? Qual é o nível desse teu ressentimento? Jonas agora precisa responder para Deus. E Jonas decide ficar irado. É uma questão pessoal, ele decide ficar irado. Aí ele sai daquela comunicação com Deus, sai dali e vai para fora da cidade. Ele arma uma tenda para ir, um barraco, pega umas folhas, umas coisas lá, e ele pensa que está protegido naquele comportamento. E Deus sabe que ia ter um sol muito forte no dia seguinte, e Deus sabe que são coisinhas, são puxadinhos que a gente arma. São puxadinhos que a gente cria. São manias, meios, atalhos, esquivas, fugas que criamos para não enfrentar o que precisa ser enfrentado. Você está enfrentando problema, meu irmão? Problema não é para ser divulgado, problema é para se resolver, é para ir para cima. Não jogar problema para debaixo do tapete, não, que tapete não resolve o problema de ninguém. Ele junta ácaro, mas um dia, como o tapete é seu, um dia você vai ter que mexer naquele tapete, vai estar cheio de ácaro. O foi que você fez com você? Eu não prego muito não, só faço mais perguntas. Mas se você tiver a oportunidade de refletir, vai te ajudar bastante, eu espero. É razoável, Jonas, por que você está assim? Porque essa tua interpretação, Jonas? Por que você se afasta das pessoas, Jonas? Por que você se afastou no seu matrimônio? Por que você se afastou dos seus filhos? Por que você se afastou assim lá da direção na sua empresa ou com seus colaboradores? Você se afastou dos seus familiares, você se afastou dos seus amigos, está todo bochechudo, bicudo. É razoável esse teu ressentimento para tu ficares assim meio que inchado e afastado do movimento, da dinâmica das relações? Aí ele sai, arma uma tenda, fica com raiva de Deus, ele não responde a Deus.
Responda a Deus com silêncio. Aí arma uma barraca, lá fora. Pega uns galhos, umas coisas e faz um puxadinho para ele. Venha um sol muito quente. Diz o versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Onde ele armou a tenda, que não estava sendo protegido 100%, e Deus sabia o que ia acontecer no outro dia, Deus faz, naquela noite, nascer uma árvore, numa noite só, nasceu, cresceu e ficou adulta para dar sombra a Jonas. Quando muitas vezes a gente, do nosso capricho, da nossa força, baseado na nossa ira, nós criamos alguns tipos de puxadinhos, e Deus sabe que não está adequado suficientemente para a sua proteção, Ele ainda assim, na ira dele, no ressentimento dele, Deus cria uma árvore numa noite, para dar sombra para ele. E aí, quando ele percebeu a sombra que Deus havia criado da aboboreira, aí ele se alegrou. Ele tinha ficado, pastor, meio depressivozinho. Meio depressivo. E eu tinha notado aqui, o pastor falou que, na verdade, a grosso modo, não é que é assim. O conceito não é esse, mas a grosso modo, a depressão é porque a pessoa vive a maior parte do seu tempo agarrada ao passado. É quando a pessoa não consegue deixar o passado passar. Ela vive com o seu pensamento no passado, o sentimento está no passado, está presa, amarrada, acorrentado no passado. O que aconteceu, o leite derramou, você não tem mais o que fazer, bate a poeira, muda essa compreensão e vai para frente enfrentar uma outra situação que possa vir. Você é capaz, você é capaz, você é capaz, você é capaz, você é capaz. E Deus mandou a sombra, e Jonas gostou muito. Diz o texto que ele muito se alegrou por causa da sombra. Mas Deus mandou a sombra para dar um refrigério, para dar tempo você refletir. Deus, por esta palavra, está falando com você nesta noite. E esta palavra é como uma aboboreira, é como a sombra da aboboreira, para você se despertar. Ei, desperta-te. Sai dessa mesmice, sai dessa birra, desse estado de bicudo, dessa interpretação equivocada. Sai desse caminho que Deus não te quer, neste caminho cheio de não me toque. Deus não quer você assim. Não, Ele tem coisas maiores para você, mas a interpretação é sua. Se você quiser, você vai ficar encalhado, você não vai crescer, você não vai desenvolver, e você vai ficar culpando A, B, C, é o pastor, é a igreja, é o ministério, é o governo, é Deus, não, é você. Sai daí, quebra essa corrente. Deus, Ele liberta a corrente, Ele dá luz para quem está em escuridão, Ele quebra as correntes, Ele quebra as cordas, Ele dá força nas tuas pernas, Ele dá força nos teus braços, Ele dá força na tua consciência, e você vai sair dessa para uma outra. Não fica no teu puxado não, que só tem sofrimento ali, há muita solidão. E Jonas ficou calado. Eu quero entender que onde há silêncio, há vazio. E se pudesse trabalhar o vazio da vida de Jonas naquele momento, poderíamos lá encontrar muitos dos nossos comportamentos, muitas das nossas atitudes, ou falta de. Deus deu a aboboreira, a sombra da aboboreira, para ele refletir. Como ele teve um dia inteiro para refletir, parte da noite, que foi o prazo de Deus, ele não quis refletir. É uma atitude, é uma decisão pessoal. Ele não quis refletir.
Aí, como ele não quis refletir, Deus disse: eu vou dar outro movimento para Jonas, ele tem que se acordar. Esse rapaz não pode ficar assim não, ele tem que se acordar. Aí Deus mandou um bicho, e entrou lá na árvore, e numa noite Deus matou a árvore. Quando Deus matou a árvore, Jonas ficou irado outra vez, ele ficou meio depressivo. São minhas palavras. Eu imagino que Deus percebeu assim: ô Jonas, sai desse quadro, meu irmão. Meu filho, sai desse quadro deprê. Qualquer coisa você pega uma depressão. Qualquer coisa você volta para o passado. Você já tem um lugar cativo lá no passado. Lá na sua mente não dá para pensar nada positivo, só dá para pensar coisas negativas. Do que fizeram com você, do que não fizeram, não ajudaram você, você não cresceu, você não desenvolveu, você está hoje nessa, culpando o pai, a mãe, o avô, a avó, não sei lá mais quem, o passado, o governo. Você vai ficar nessa até quando? Jonas, sai desse puxadinho. E aí, quando Deus matou a baboreira, a Jonas ficou outra vez irado. Aí veio um sol quente, muito quente, e ele achou ruim porque estava na sombra e agora enfrentou um sol quente. E aí o dedo de Deus chegou naquele sol, coisa minha, não é na Bíblia. Quando o dedo de Deus tocou na cabeça dele, ele desmaiou. Rapaz, eu vou ter até que desmaiar você para ver se você se acorda. Quando ele se desperta, ficou todo irado. Ficou irado, porque ele foi ferido a cabeça. Quando ele se acordou e disse: eu vou orar outra vez. Eu vou te fazer repetir o pedido, Deus. Qual é o pedido de Jonas? É melhor eu morrer do que viver, porque desse jeito, na minha relação com o Senhor, não dá não. Não dá por quê, Jonas? Por que não dá essa relação? Deu para todo mundo, não vai dar para você, Jonas? Você é um crente, viu, Jonas? Você precisa... Jonas, qual o problema da relação comigo? Não dá, com o Senhor não dá, é melhor morrer do que viver. Aí Deus entra em cena outra vez, versículo 9. Então disse o Senhor a Jonas: acaso é razoável que assim te deixe estressadinho por causa da baboreira? Estresse é o nome moderno, contemporâneo. O estresse é a condições, é quando acontece você pegar tudo que está para você fazer no momento, é tudo que está no tempo presente e que você quer e não dá conta, ganha estresse. Estresse é uma condição de não ser você 100%. Você é as coisas, você é as falas, você é as atitudes, suas ou dos outros, mas você não cuida de você. Fica descompensado de si mesmo. É quando você gostaria que o dia tivesse 48 horas, 50 horas. Se o dia com 24 horas não está suficiente para você fazer o que tem que fazer, quem está doente é você, não são as coisas. Dá um freio nessa situação, porque tudo passa. Cuide de você. Vamos voltar. Jonas, por que você está desse jeito bicudo outra vez? É razoável esse teu ressentimento outra vez? Aí Deus diz assim: por que você está assim por causa da baboreira? Segundo momento que Deus entra em cena. O primeiro, Deus entrou em cena para ajudar a Jonas a entender o que estava acontecendo com ele. Com ele. E Deus não tinha nada a ver com isso. Era com ele. É questão interpretativa. No segundo momento, Deus entra em cena para dizer: Jonas, não dá para discutir comigo não, viu, Jonas? Não dá para você ficar no embate comigo não. Quando eu digo é assim, Jonas, é assim.
Quando eu quiser, Jonas, eu mato, eu faço viver. Quando eu quiser, Jonas, eu mando sol ou mando chuva. Quando eu quiser, Jonas, fica dia ou fica noite, Jonas. Para que você questiona comigo? É razoável esse teu ressentimento, enfado por causa da bamboreira? E disse: é justo que me enfade, disse Jonas, é justo que me enfade a ponto de eu desejar a morte? Deus entra em cena e diz: quem está desejando a morte é tu, não sou eu. Então o problema é seu, você está interpretando coisas erradas. Deus entra em cena. No versículo seguinte, terceiro momento que Deus entra em cena para dizer, para ficar claro: eu sou o que sou. Disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, e que você nem regar a boboreira você regou. Aí, como eu matei a boboreira, aí você ficou todo desse jeito, querendo pedir a morte. Qualquer coisinha você pede a morte, qualquer coisinha você quer abandonar. Você quer abandonar o lar, porque por causa de cara feia. Você quer abandonar a sua empresa, você quer abandonar a sua igreja, você quer abandonar o seu pastorado, você quer abandonar o seu ministério, você quer abandonar aquilo que Deus te deu por causa de cara feia? Porque você está preocupado com o que não é seu? Terceira intervenção de Deus, ele entra para dizer: eu faço do jeito que eu quero. Eu uso quem eu quiser. Eu planto a boboreira numa noite, e numa noite eu mato a boboreira. Eu quero a salvação dos ninivitas. Eu quero a obra feita. Eu quero aquilo que você deixou de fazer, você volte a fazer. E você que estava querendo desviar de alguma situação e que você sabe que está na direção de Deus, ei, hoje você está ouvindo. Faça o caminho de volta e faça a obra de Deus. Não é do seu jeito. Não é como você quer, nem quando você quer, nem da forma que você quer. E na terceira intervenção de Deus, Deus diz: é do jeito que eu quero, quando eu quero, no meu tempo. Eu subo, eu desço, eu entro, eu saio. Eu boto para dentro. Eu faço como eu quiser. Ou você aceita, ou você vai ficar estressado, ansioso. Precisa. É razoável o teu ressentimento? Quando foi no outro dia que veio o sol quente, Deus, para não deixar ele no sol quente, Deus ainda mandou um ventinho. Deus falou com o vento, disse: manda, vai vento, na direção dele, que o sol está muito quente, eu ainda quero ter misericórdia desse camarada aí. Manda um ventinho. Ele mandou a boboreira. Ele matou a boboreira. O sol era quente demais. Ele mandou Deus manda até o ventinho para consolar. Deus manda até uma sombra para você que está no sol. Ele desloca o vento, muda o percurso do vento para te ajudar. Você pode receber uma sombra de curto prazo, que foi o caso de Jonas com a baboreira. Uma sombra missionária de curto prazo. Agora reflita nesse curto prazo. Não faça como o rapaz lá os irmãos, não. Lá de Lucas, que estava brigando por causa de um cabrito. Os irmãos brigando por causa de um cabrito. Falta de amadurecimento. Tem amadurecimento aí? Tem amadurecimento? Tem amadurecimento aí? Quem perdoa está ensinando amadurecimento ao outro. Quem abraça, quem acolhe,
está sinalizando amadurecimento. O pai chega e dá para o irmão que chegou, todos sabem da história, ele deu abraço, ele deu beijo, ele deu roupa, ele deu anel, ele deu sandália, ele deu uma festa. E o outro irmão, bicudo, bochechudo, com raiva, com ódio, que abençoa aquele e não me abençoa. Olha para aquele e não olha para mim. Privilegia aquele, mas não privilegia a mim. Qual o tamanho desse teu ressentimento? Não perca a sua esperança. Deus espera mais de mim. Deus espera também de você. Você é capaz de fazer mais. Mas se ainda não está fazendo o tanto quanto Deus quer, Ele manda a boboreira para gerar sombra. Ele manda o vento se o sol estiver quente demais. Agora, para encerrar esta mensagem, eu não sei onde os seus sentimentos, suas emoções estão inseridas nesta história de Jonas. Eu não sei como você está. Se você veio no culto hoje para ouvir Deus falar, então fica certo, homem e mulher de Deus, que Deus falou com você, mexendo no seu interior, dizendo que muito do que está acontecendo é uma questão não de Deus, mas da sua própria interpretação. Mas ainda que tenha sido, Deus diz, eu mando sombra e eu mando vento. E eu estarei na condição de fazer pergunta, e você, ressentido, senta na cadeira da paciência e vai trabalhando aquilo que está mal em você. Para encerrar, eu vou imaginar que uma pessoa está com um saco, um bisaco, uma mochila, uma forja, e ela pega o ódio e põe dentro da mochila. Ela pega a raiva e põe dentro da mochila. O ressentimento põe dentro da mochila. O bicuta dentro da mochila. O afastamento dentro da mochila. Eu não sento perto de fulano, está dentro da mochila. Eu não ligo mais para... está dentro da mochila. Eu não me comunico mais, eu não quero nem saber... está na mochila. Deixa eu te perguntar antes de eu encerrar. O que você está fazendo com você? Não é com a mochila, é o que você está fazendo com você. É razoável carregar, transportar o peso dessa mochila o tempo todo? Há quanto tempo você está carregando essa mochila? Ela pesa? Ela tira o teu sono? Ela te gera preocupações? Você fica preso e amarrado ao passado? Jogue essa mochila fora. Perdoe quem tem que perdoar. Aceite quem tem que aceitar. E faça como o homem lá. Dê anel, dê sandália, dê roupa, dê beijo, dê abraço. E resolva o que tem que resolver. Não joga para debaixo do tapete que não vai resolver nada. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Com a permissão do pastor, a você que veio hoje aqui e ouviu essa mensagem e precisa tomar uma decisão, mas você veio e que não está com força de tomar essa decisão, você veio sabendo da verdade, mas você até gostaria de tomar essa decisão, mas não tomou ainda. Eu quero orar por você, que por motivo ou outro afastou-se dos caminhos do Senhor e que está agora com desejo de voltar para os caminhos do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Eu quero ver a primeira mão. Você só levanta a mão. Você só levanta a mão. Tem uma pessoa aqui. A segunda pessoa, só levante a mão. Você que afastou dos caminhos do Senhor por um motivo ou outro, e agora você quer retornar à casa do Pai. Você quer cumprir a sua missão. Eu não sei se você vai para Nínive, mas o Nínive seu pode ser outra situação. E Deus vai te abençoar grandemente. Onde está mais um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz que quer entregar sua vida para Jesus? Agora você que ainda não aceitou, mas que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, onde está a sua vida? Onde está a sua mão? Onde está você
neste ambiente, você está aqui, Deus sabe que você precisa tomar aquela decisão, Deus sabe que você precisa tomar um outro caminho, Deus sabe que você precisa tomar outras atitudes, não está tendo força, não está tendo coragem, não está tendo ânimo. A palavra de Deus, ela te dá ânimo, ela te dá coragem, ela te dá força. Você precisa sair desse estado que está. Só tem uma pessoa. Eu vou te convidar, minha irmã, para vir receber a coração. Algumas irmãs acompanham a nossa irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu acredito que tem mais pessoas. Eu acredito que tem mais pessoas. Eu vou te fazer o convite outra vez. Meu tempo já se encerrou. Eu vou te fazer o convite outra vez. Aonde está a segunda pessoa? É você mesmo que eu estou te chamando. Estou te convidando. Aonde está a segunda pessoa para vir aqui ao lado dela, receber a oração, porque você sente que está fraca, e precisa se motivar, precisa se animar, precisa levar mais a sério essa fé. Aonde está a segunda pessoa? A segunda pessoa. Aonde está a segunda pessoa? Estava faltando vir a primeira para vir a segunda. Onde está a segunda? A primeira já veio. Aonde está a segunda? Aonde está a segunda pessoa? Eu já vou encerrar. Mas gostaria de ver você e orar por você. Aonde está a segunda pessoa? Está do teu lado, meu irmão, minha irmã. Convida ela aí, convida ele, convida essa pessoa. Aonde está a segunda pessoa? A primeira já está aqui chorando. Deus, o Espírito Santo está trabalhando nela. Quer trabalhar em você também. Onde está a segunda pessoa? Convida a igreja, com a permissão do pastor, para estar de pé. Convida a igreja para estar de pé.